Vou colocar aqui direitinho. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, né? Já sabe, Apocalipse, capítulo 2, já vai abrindo aí no livro de Apocalipse, capítulo 2. Toda quarta-feira nós temos estudado sobre uma das 7 igrejas do Apocalipse. Se a gente fizer um estudo até mais profundo, seria necessário mais de uma quarta-feira para as igrejas, né? Para cada igreja. A gente tem resumido o suficiente para entender a importância desse recado que Deus dá. A igreja de hoje, a igreja de Pérgamo, né? Ela tem bastante curiosidades, bem interessantes, ainda para os nossos dias de hoje, né? A gente já falou aqui sobre Éfeso, uma igreja muito forte, muito resistente, exemplar, que, porém, estava se esfriando no primeiro amor, mas é uma igreja excelente, só tinha que acertar nisso. Vimos sobre a igreja que não foi repreendida, Esmirna, uma igreja que era pobre materialmente, pobre aos olhos do homem, mas rica espiritualmente e rica aos olhos de Deus. E uma das mais sofridas, né? Sofridas por causa da sua fidelidade ao Senhor. Se fossem infiéis a Deus, muito daquele sofrimento acabava. Mas por causa da sua fidelidade, passou por muitos problemas de irmãos, né? De judeus principalmente, que os perseguiam. Hoje, entrando na terceira igreja, a igreja de Pérgamo, é o capítulo 2, versículo 12, tá? Capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler do versículo 12 até ao 17, e depois a gente volta e vai explicando algumas coisas. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 12 até o 17 vai dizer assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Olha isso aqui, ó. E onde habitas, onde está localizado a igreja? Onde que ela está localizada? Está onde está o trono de Satanás. Olha onde essa igreja ficava, irmão. Onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Ainda assim, né? Guardou a aliança, o conserto, a fidelidade. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Abriu uma igreja aqui, hein? Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti. Poucas coisas, mas tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens lá, dentro da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também uma outra coisa ruim, os que seguem a doutrina dos nicolaítas, bem próximo da de Balaão também. A dos nicolaítas nós comentamos também na igreja de Éfeso, né? O que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve eu virei contra ti. Esse contra ti você tem que entender muito bem, que é contra esses crentes, entre aspas, infiltrados na igreja. Seria absurdo entender que Jesus vai contra a sua igreja. Ele vai contra o joio escondido no meio do trigo na igreja. Amém? Só vai deixar claro esse contra ti quem realmente é, né? E contra eles, eles que seguem a doutrina de Balaão, eles que seguem a doutrina dos nicolaítas, esses que eu sou contra, né? Não é a igreja, é os infiltrados na igreja. Contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei também uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, pessoal? Então essa igreja aqui, né, é bem interessante, né? Bastante coisa que a gente falou aqui, que é bem interessante para ser estudado. Só lembrando, para cada igreja, a forma como Jesus se apresenta, lá no primeiro versículo para a igreja, e a forma que ele vai recompensar, sempre os últimos versículos, tem tudo a ver com aquela igreja, com algo que eles estão passando. Por exemplo, semana passada, vimos a de Esmirna, aonde ele se apresenta como aquele que morreu, mas reviveu. E depois, na recompensa, ele fala que não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Porque Esmirna tinha muita gente sendo morta. Então, para virar crente lá, o mais provável é que uma hora tu vai ser pego e morto. Então, ele se apresenta como aquele que também morreu, mas reviveu, para dar essa esperança para aqueles que já partiram e para aqueles que estavam vivos ter a coragem de enfrentar a morte. Amém? E depois ele fala a recompensa. A segunda morte não vai receber. Pode ser que até a primeira você recebe. Vai ser morto por causa da fé cristã. Porém, a segunda, que é o lago de fogo, a gente viu aqui Apocalipse 20, ele falou, essa vocês não vão passar por ela. Amém, pessoal? Então, para cada igreja, a forma que ele se apresenta no primeiro versículo para a igreja e a recompensa que ele oferece tem tudo a ver com o que a igreja estava vivendo, passando naquele momento. Então, no versículo 12, ele fala assim, ó, logo de início, ao anjo que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada, aquele que tem a autoridade, o juízo, uma espada aguda de 2 fios. Então, ele se revelar como aquele que tem a autoridade, a espada, o juízo, a guerra, como alguém que é soberano, tem tudo a ver com essa igreja. Mas por quê? Já eu explico. E depois, no versículo 17, ele prometeu como recompensa o maná escondido, o verdadeiro alimento, a verdadeira comida. Depois ele prometeu uma pedra branca, né? Que quer dizer, eu já explico já mais detalhe, o perdão, a absolvição e por aí vai. E um novo nome tem tudo a ver com essa igreja. Amém? Aí eu vou pegar aqui uma leitura para poder explicar para você lendo. Eu separei, né? Eu pesquisei o contexto histórico da igreja, do local Pérgamo, nessa época, que tem a ver com o que eles estavam passando escrito na palavra, ok? No contexto histórico sobre Pérgamo, ela era a capital da província na Ásia. Toda capital, ela tem um comércio maior, ela tem um movimento maior, ela está sobre maior poder do Estado. Já vai se encaixando quando Jesus fala, eu é que tenho a espada. Vocês estão debaixo de uma autoridade humana romana, mas acima dessa autoridade eu tenho. Eles têm uma autoridade humana, mas eu é que tenho a espada de 2 fios. Uma autoridade superior de Roma, aonde essa igreja está localizada lá na capital. Uma coisa é o governo com os olhos no Rio de Janeiro, capital. Agora, o governo com os olhos em cidades do meio do nada, no meio do mato, quase tudo de lá ele não sabe. Agora, o Rio de Janeiro passa despercebido, é a capital. Amém, pessoal? É onde a igreja está também, né? Então, a primeira coisa é que ela era a capital da província da Ásia. Então, o Império Romano tinha uma forte influência lá. E, logicamente, vai acontecer igual Esmirna também, já eu chego lá. Um grande centro, lá tinha um grande centro religioso pagão. Lá era um grande centro religioso pagão. Já eu falo das 2 influências. Lá era a sede principal do culto a César,
Igual Esmirna também ficava localizada numa cidade aonde também tinha um templo de César, uma adoração a César, e eles não adoravam, por isso era expulso do comércio, ele perdia o direito de cidadão, era preso ou até morto. Lá era pior ainda, porque lá era a cidade principal, era uma cidade totalmente pagã, e também tinha um dos templos, era esse de adoração a César. Aí, historicamente falando, né, diz que as pessoas tinham que declarar, quando estava pelo templo, quando ia adorar ou pela imagem, que César é o Senhor. Mas não o Senhor como respeito. E aí, senhora, tudo bem, Senhor? Pela idade. Senhor como um Deus. Tinham que declarar isso sobre César, que era o imperador da época, né? Lá também tinha um altar monumental de Zeus. Zeus é cultura, na mitologia grega, um deus, né? É o deus dos deuses, Zeus é o maior deus de todos. Lá tinha essa adoração a Zeus. E esse aqui é bem curioso. Lá também era a sede do culto a Asclépio. Um deus chamado Asclépio. Vou fazer uma pergunta. Alguém conhece o deus Asclépio? Alguém aqui conhece? Não? Alguém aqui já viu a foto do deus Asclépio, sim ou não? Também não? Agora eu vou dizer, você já viu sim e não sabia que era ele. Qual é o símbolo da medicina? Símbolo da medicina. Está na roupa do enfermeiro, do médico, na ambulância. Lá atrás você falou. Como é que é? Não, a balança é justiça. Um bastão. E o que enrolado nele? Uma cobra. Não é o símbolo da medicina? Não é o símbolo? É esse Deus. O Deus da cura. Olha que interessante. Ruim, né? Ruim, né? Houve uma época que eu achava que aquele símbolo tinha a ver com Moisés. Quando no deserto levantou o madeiro, fez uma serpente de bronze, eu achei que era aquilo ali, que também ali teve cura. Mas aí eu fui pesquisar isso no passado, né? Agora eu só relembrei, que eu já tinha visto isso antes também. Aí eu só relembrei que não, que esse símbolo da medicina vem da Grécia, dessa entidade. Eles usavam a cobra como um símbolo de sabedoria e de cura, como renascimento, reviver e por aí vai, porque a cobra tem aquela fase que ela troca de pele, ela rejuvenesce, aquela coisa toda. Então isso aqui é interessante, culturalmente e naturalmente explicável por que botaram uma cobra. Então, racionalmente, tem nada a ver a serpente com o diabo. Isso aí é porque culturalmente a cobra era símbolo de sabedoria, rejuvenescimento, troca de pele, e aí botaram naturalmente. Só que isso que na época era cultural e racional e explicável de forma natural, Jesus falou, é aí que Satanás habita. Isso aqui é uma parte muito forte da pregação. Isso que na cultura é explicável, é racional, não, é natural, por causa da cobra de não sei o que, Jesus falou, é aí que está o trono de Satanás, é aí que ele habita. Essa serpente que na cultura fala que é símbolo da cobra animal, na cobra natural, porque troca de pele, rejuvenesce e não sei o que, tem toda uma explicação para falar que não é diabólico. Jesus falou, essa serpente na verdade é o próprio Satanás. Não é nem um demônio, é o próprio demônio. Forte ou não é? Ele que falou, está aqui escrito. A igreja está localizada aonde habita Satanás, aonde está o trono dele. Não falou nem de um demônio, falou do próprio Satanás. Então vão explicar que é uma cobra natural, e se for simplesmente uma cobra natural, não teria problema. É uma criação de Deus. A cobra, o leão, o cordeiro, tudo criação de Deus. Só que era disfarçado, esse é o problema. Tem muita coisa que em nome da cultura, local, na música, no ambiente, na frase, na canção, nos hábitos, é cultural do local,
mas uma grande parte delas, na verdade, é demônio escondido por trás disso. Não é tudo não, mas uma parte disso não é cultural, é diabo fingindo que é cultural. É demônio fingindo que é do ambiente, que é do local. Não é. Não tudo. Tem coisa que não tem nada a ver, mas tem muita coisa que o diabo está escondido, e quem não tem essa visão espiritual, para vocês tudo é demônio. Para vocês isso aí é diabo, tem nada a ver, isso aí é por causa do local, não, isso aí é uma cultura antiga, não, isso aí é por causa do avô, do pai. Só que Deus ele fala, não, isso aqui, os gregos vão explicar que é por causa disso, disso, que botaram a cobra no bastão, mas Jesus falou, não, essa cobra é o próprio Satanás disfarçado. Amém, pessoal? Então aqui já estava a explicar quando ele fala, aí onde está a igreja, é o trono de Satanás, é onde Satanás habita. Por causa dessa entidade, não é por causa nem dos Zeus, que também é uma idolatria, é errado. Também nem por causa do César, que também é errado. Em Esmirna também tinha o César lá, mas ele não falou que ali é o trono do diabo. A imagem do César lá, ele não falou que era. É por causa dessa entidade aqui, disfarçada. Agora vem uma polêmica. Pastor, e quem é médico e enfermeiro pode usar a blusa com símbolo? Hã? Da cobra? Ih, joga fora. Não é necessário, é só usar. Dessa aí mesmo? Eu não usaria. Agora, para quem é médico, enfermeiro, que é obrigatório usar, aí você faz igual o Naamã fez com Eliseu. Eu tenho que me prostrar quando o rei bota os braços em cima do meu ombro para adorar lá o Deus dele. Eu me abaixo para dar o ombro diante da imagem. Mas ele falou, mas eu não sirvo isso não. Aí o Eliseu falou, vai em paz, Deus sabe teu coração. Ele está respeitando o que você já fazia para o rei. Você não está adorando aquilo ali. Diferente de eu ter uma própria escultura e me ajoelhar e falar, eu não estou adorando não. Aí já começa a fiada. Porque a do rei, não era ele que ia voluntariamente, a escultura não era dele, ele não ia voluntariamente fazer isso. Era o rei que tinha que fazer, chamava ele, porque ele era o braço direito do rei. Agora, eu tendo, é diferente. Eu acho que é a mesma coisa no caso da roupa da medicina, né? O uniforme. Você usa, mas não tem nada a ver com aquilo ali, porque é o que é colocado, sei lá, senão você tem que deixar de ser médico, tem que deixar de ser enfermeiro, né? Recebia, né? Mas ela está aposentada já, né? Joga fora isso aí. Oi? Meu marido não usava problema. Não aceitava, não? É possível não usar? Não, ele não usava não. É. A única coisa que eles exigiam era uma roupa bem limpa, entendeu? Sim. Eu não sei se é possível não usar ou não, mas essa parte é polêmica, né? Uns vão concordar, outros não vão concordar, né? Era obrigado no seu trabalho? Eu também acho que é, né? Mas algumas partes você pode não precisar usar. Mas que vai ter que usar uma hora, vai ter que usar. Em alguns momentos vai ser obrigado, né? Não tem jeito, né? É polêmico. Até se essa mensagem fosse divulgada, muito longa, por exemplo, vai acontecer igual na época. Tem nada a ver, isso aqui é a cobra. Mas Deus falou, não, tem tudo a ver, isso aí é Satanás. É o Deus Asclépio. Uma entidade. Igual se me perguntar, vou responder sobre isso não. Eu tinha que pesquisar mais, porque isso aí era complicado. E a árvore de Natal? Posso até comemorar o Natal, nada contra. Apesar que Jesus não nasceu nessa época, mas família, se reunir, falar de Jesus, é uma bênção. Mas e o pinheiro, a árvore, e os presentes? Da onde surgiu isso? Também é pagão essa história. E agora? A árvore, quem criou foi Deus, aquele pinheiro. Mas essa cultura de botar os presentes ali embaixo, da onde surgiu isso? Será que é em Cristo? Aí também tem uma cultura pagã por trás disso também. E agora? O que eu faço, pastor? Pergunta para o Espírito Santo. Ele sabe de tudo. Amém? Então, só voltando para cá. Então, esse símbolo, né, da medicina tem a ver com essa entidade, o deus Asclépio. Lá em Pérgamo era uma cidade, de medicina mesmo, tipo um centro universitário da saúde. Era aquele ambiente ali também. Na história diz que pessoas vinham de vários lugares do mundo
Até tá aqui escrito, ó. Eu até deixei aqui, eu fico pesquisando, só que eu tenho que saber onde é que tá, né? Porque é muita coisa que eu botei. É um dos grandes centros do mundo, né? Onde as pessoas iam lá para Pérgamo para poder buscar cura, saúde e tudo mais. E as formas que as pessoas recebiam cura, né? É igualzinho algumas religiões fazem. Através de banhos, de unções, de dormir em certos santuários, de serpente deles deslizando entre as pessoas para ser curada, igualzinho algumas culturas, religiões fazem também hoje. Na religião, né, vai tomar um banho de não sei o que, uma unção de não sei o que lá, para cura, para melhorar. Era dessa forma também naquela época. Interessante, né? Mas voltando para cá, a parte histórica, estamos só na história ainda, né? Então, voltando para a história, esse deus Asclepio é o deus da serpente, né, da cura. E outra bem curiosa, ainda para os dias de hoje, né? Pérgamo te lembra o quê? Biblicamente falando. Uma palavrinha parecida, no diminutivo. Pergaminho. O pergaminho surgiu em Pérgamo, né? Em Pérgamo, no mundo antigo, tinha a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil pergaminhos. Só perdia para a de Alexandria, no Egito, que era a número 1. Mas como tinha, historicamente, uma rivalidade lá, o papiro era lá do Egito, né? Aí foi quando Pérgamo inventou esse pergaminho, né? Que a palavra é a pele, né? Tirado da pele da cabra, de alguns animais, aonde tem mais durabilidade do que o papiro, e dá para escrever por dentro e por fora, e acabou se tornando até principal depois. Então, Pérgamo, a palavra pergaminho vem daí, de Pérgamo, aonde tinha a segunda maior biblioteca do mundo para aquela época. Imagina isso, mais de 200 mil pergaminhos. Escrever naquela época, na pele do animal, conservar, o tempo que demora, o trabalho que dá, e ainda assim era a segunda maior biblioteca do mundo. Essa aqui é uma curiosidade. Agora, voltando aqui para a leitura da Bíblia, te passei a história e o que essa igreja vai passar. Por esse contexto histórico, é a cidade principal da Ásia, comandada por Roma. Tem lá o altar de Zeus, tem lá o templo de César, tem lá o deus Asclepio, da cura. Pessoas do mundo inteiro iam para lá para se curar, para se tratar, e ganhava muito dinheiro com isso. Aí eu vou abrir uma igreja ali, duas coisas, é o lugar certo, um monte de alma perdida. Gente do mundo inteiro indo para lá, que tu pode pregar, evangelizar, ela volta para a cidade dela com evangelhos e compartilha essas dela. Essa parte é boa, porém, vai abrir uma igreja ali, tu já sabe que tu vai ter muito problema. É ou não é verdade? Já sabe que tu vai ter muito problema. Problema em nome da cultura. Mas é cultural do local. Problema em nome do império que é contra aquilo ali. Problema porque o que você está pregando aí vai acabar com os nossos recursos que a gente tira enganando os outros. Igual quando o Paulo tirou o demônio da mulher que adivinhava, não adivinhou mais, os caras ficaram bolados, estão ganhando dinheiro agora. Mandou prender ele. Enganando os outros com falsa adivinhação. Vai dar ruim, vai ou não vai? Vai dar bom no lado espiritual, ganhar alma, libertar, mas no lado da vida na terra vai dar ruim. Porque tu está acendendo uma luz num lugar de muitas trevas. E quando é trevas, mas tem um contexto material, financeiro, é pior. Se é trevas, mas não tem nada material sendo ganhado, é mais fácil. É trevas, eu estou no prejuízo. É mais fácil a pessoa abandonar aquilo ali, porque eu estou servindo tal cultura, tal religião, e está tudo ruim na minha vida. Eu vou abandonar porque aqui tem um negócio melhor. Agora, estou servindo algo errado, mas estou tendo muito dinheiro com isso, muito lucro. Então tem um lado material que fala, eu não quero abandonar isso aqui, eu estou ganhando dinheiro com isso, estou vivendo bem com isso. É assim ou não é? Uma coisa é acender uma luz aonde é trevas, mas está todo mundo ruim ali. A pessoa aceita de boa. A maioria aceita de boa. Agora, acende uma luz onde é trevas, e mesmo em trevas, a pessoa está lucrando com isso, ela não quer abrir mão. Não, mas eu ganho muito dinheiro com isso.
Não, mas com isso aqui eu tô... Não, ela não vai abrir mão. Aí vai piorar mais ainda. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Aí fica ainda mais difícil o trabalho num lugar desse. Vamos voltar para a leitura então, voltando para a leitura. E ao anjo da... Versículo 12 ainda, né? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 13. Conheço as tuas obras e onde habitas. Eu sei aonde está essa igreja, o local que ela foi aberta. É onde também está o trono de Satanás. E mesmo assim, ó, a fidelidade da igreja, retens o meu nome. Não estão confessando o Asclépio, os Zeus, nem nada. Vocês estão retendo o meu nome. E não negaste a minha fé, não negar a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quer dizer, o que aconteceu com Antipas? Minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Então, mesmo depois de Antipas, que era um crente destacado da época, e foi assassinado, ele falou, ainda assim vocês continuaram fiéis. Nem mesmo com a morte entre irmãos, vocês não negaram, vocês permaneceram fiéis. Amém, pessoal? Então você vê também uma igreja boa de novo. Uma igreja forte também, boa, ainda que não perfeita, tem 2 repreensões graves aqui, mas uma igreja boa, que nem a morte de irmãos fizeram eles desistir. Amém? Éfeso era excelente, Esmirna melhor ainda, Pergaminho também é bom. Pergaminho não, Pérgamo também é bom, a igreja de Pérgamo. Uma boa igreja também, né? Não negaste a fé, conheça as tuas obras, mesmo com a morte da minha fiel testemunha, né? É engraçado que Jesus aqui, ele se revela como testemunha fiel, e depois deu esse título para Antipas. O mesmo título que ele dá para ele mesmo, a testemunha fiel, ele dá para o Antipas também, para dizer que o Antipas era um cara, realmente devia ser uma testemunha fiel mesmo. E morreu, foi assassinado. Né? Aí ele fala mais, minha testemunha fiel, o qual foi morto onde Satanás habita. 14. Mas, né, esse mas aqui, né, porém, umas poucas coisas, ainda bem que era pouca, né, era muita, eu tenho contra ti, contra a igreja. O quê? Porque tens lá dentro da igreja, tem, primeiro, os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é o problema da doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria num culto pagão e se prostituíssem. Essa prostituição era espiritual e física, eram os dois. Vou explicar para você. Na época de Balaão, né, Israel estava saindo do deserto, saindo do Egito, cruzando o deserto. No caminho tinha umas nações, que era onde Balaque comandava. E ele, sabendo que já estava passando por todo mundo, ele chamou Balaão, que sinceramente eu ainda não entendo se Balaão era bruxo ou era profeta. Umas partes me diz que ele era bruxo, outras partes me diz que ele era profeta. Eu não sei se ele era os dois, meio, sei lá o que esse cara era. Mas enfim, chamou Balaão para poder amaldiçoar Israel. Né? E por várias vezes, se não me engano 3 vezes, ele, quando abriu a boca, acabou que o Espírito Santo veio e abençoou ainda mais Israel. É dali que tem aquele texto de Números 23, né? Que não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou, não dá para amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou, não dá para amaldiçoar Israel contra Jacó, Israel não vale encantamento. A King James ainda fala, poder das trevas nenhum prospera contra Israel. Na King James bota dessa forma, né? Não bota encantamento, bota poder das trevas. Então ali tem várias coisas fortes. Só que quando você continua a história, vai ver que o Balaque foi oferecendo mais dinheiro. Ó, vou dobrar então. Amaldiçoa agora na segunda vez que eu dobro. Aí saiu bênção. Não, na terceira agora, vou dobrar do dobro. Aí ser 4 vezes mais agora, vai lá. Aí saiu bênção. Até que dá a entender que o Balaão, por dinheiro, ele vai revelar como derrotar o povo de Deus. Isso aqui é muito forte. É uma outra pregação fortíssima. Tradução, olha, não dá para amaldiçoar. Tradução, bater de frente com a igreja de Deus mesmo, a igreja vence. Eles têm um poder maior. Não dá. Agora, fazer eles se destruírem,
aí a gente vence. Sempre foi assim. Eu tenho uma pregação, sabe como é que surgiu uma pregação minha? Estava em Japeri nessa época, não lembro nem um ano, através de um filme. Eu vi no cinema esse filme, o nome do filme é Capitão América, Guerra Civil. Sério? Acho que é o número 2 do filme. Eu vendo esse filme no cinema, aí o inimigo, todo filme de super-herói é assim, né? O inimigo tem um certo poder, mas o super-herói, né, consegue no final se juntar e vencer na força. Nesse, o inimigo ele é humano. Ele é mais fraco do que todos eles. Só que tem uma parte, ele vai criando umas coisas aonde ele faz o Homem de Ferro ficar contra o Capitão América, que são amigos do bem. Aí o Homem de Ferro cria um grupinho dele, o Capitão América com outro grupinho, e ambos se destroem. Tem uma parte do filme que ele fala assim, olha, eu sabia que eu não podia derrotar vocês são os seres mais fortes do mundo. Então eu fiz com que vocês se destruíssem. Quando ele falou essa frase, na hora eu falei, isso que o diabo faz com a igreja. Irmão contra irmão, obreiro contra obreiro, crente contra crente. Porque batendo de frente, desde o Pentecoste até hoje, a igreja não perde. Tá aí, ó, matava, prendia, era comido por leão, por tigre, ainda hoje na Ásia é preso, é morto, é torturado, no Brasil tem uma coisa leve, e a igreja não para de crescer. Mesmo com tanta gente sendo morta, a maior religião do mundo é o cristianismo. Não consegue, é mais de um quarto da população mundial, 2,3, 2,5, sei lá, bilhão de crentes no mundo. Não dá para bater de frente e vencer. Então, em vez de bater de frente, se infiltra, corrompe, deixa eles mesmos se destruírem. Um exemplo disso existe terreiro que fala mal de terreiro, sim ou não? É provável que sim. Mas já ouviu? Eu ainda não. Indo para a internet, não. Existe centro espírita que fala mal de outro centro espírita? É provável que sim. Eu também nunca ouvi. É difícil de ouvir essas coisas. Existe igreja que fala mal de outra igreja, sim ou não? Essa aí todo mundo já ouviu, não sabe nem quantas vezes pastores que na internet só falam mal de outro pastor. O ministério, ainda fala assim, ó, o meu ministério é de João Batista. É para denunciar esses falsos profetas, eu não sei o que lá. É nada, esse pastor é endemoniado. Esse que só vai falar mal dos outros. Uma coisa é combater a mentira. Outra coisa é falar que está todo mundo errado, só ele é o verdadeiro. É um endemoniado. É um que está aí na doutrina do Balaão. Trabalha só para dividir, para corromper, para fazer a própria igreja se destruir. Porque o diabo não consegue destruí-la. Então deixa que eles mesmos se destruam. Amém? Foi o que o Balaão fez. Como assim? Não dá para bater de frente, amaldiçoar, porque estão abençoados, não sei o que lá. Então faz o seguinte, ó. Traz umas mulheres aí muito bonitas do seu povo. Aquela mulher que é sacerdotisa de Baal, sacerdotisa dos deuses lá daquela época lá, para seduzir eles. E depois bota para eles cultuar esses deuses. Porque eles já iam cair em pecado e ainda iam cultuar outros deuses. A bênção que protegia da maldição não pegar, ela vai ter que ser removida por causa do pecado exposto. Tem toda uma explicação até mais profunda. O pecado mais comum, que era a idolatria, era o pior de todos, porque ele acessava o sacrifício de sangue do cordeiro. E o que protegia eles era o sangue do cordeiro, que ocupava o pecado. Então, ainda que eles pecassem com a prostituição e era errado, possivelmente a maldição não pegava. Mas aí, se para de fazer sacrifício para Deus e faz para outro Deus agora o pecado fica exposto, a maldição pega. É uma outra pregação mais profunda sobre isso, né? Aí foi lá, começaram a se envolver com as mulheres, começaram a servir os outros deuses, abandonaram o Senhor, aí pronto, agora a maldição podia pegar. Eles largaram o que os protegia, o sacrifício do sangue do cordeiro.
para sacrificar o próprio sangue, para sacrificar filhos, para sacrificar qualquer outra coisa para os deuses. Menos o sangue do Cordeiro para o verdadeiro Deus, que apontava para Cristo, para proteger eles. Amém, pessoal? Então, e ainda comia, né? Como aqui dá um destaque para comidas que eram levadas para o templo, eram consagradas às entidades, e eles acabavam comendo o que pela lei os tornaria impuros, né? E mesmo sendo cristão também, porque nesse caso era cultuando a esses deuses, então contaminava eles por causa disso. Então, ele fala aqui no 14 de novo, 14. Mas poucas coisas tenho contra ti. Uma delas, tens lá na igreja aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem, tanto espiritualmente com outros deuses, como talvez até fisicamente com certas mulheres, talvez, homens, né, num culto de prostituição, que era oferecido em alguns templos. Então ele fala, olha, na igreja tem uns probleminhas que estão acontecendo que são muito graves. E que ele falou, você, pastor, com os irmãos, tem que tirar isso. Não pode ter. Você não pode permitir que haja pessoas aí dentro da igreja ensinando coisas igual o Balaão ensinou, dizendo que não tem problema, que não tem nada a ver, e que na verdade estão corrompendo, estão matando esse povo. Não, mas isso não tem nada a ver não, a gente é livre pela graça. Essa falsa liberdade pela graça, né? Ele falou, está errado. O povo está se corrompendo, está servindo a demônios sem perceber, está achando que é cultura, está achando que não tem nada a ver, que é normal, é secular simplesmente, mas não é pecado, e aí na verdade está se corrompendo, se contaminando e estão se perdendo. Ele tem que tirar essas pessoas que estão aí dentro pregando uma mensagem que eu não dei. A mensagem eu dei para o pastor, para o anjo da igreja. Esses que estão aí pregando diferente, é Satanás dando mensagem para eles, não sou eu. Eu dei para o anjo da para a igreja. Esses que estão aí pregando separado é o próprio diabo. E olha que muita rebelião de igreja surgiu assim, né? Surgiu assim. Muita igreja que existe hoje começou com um obreiro na igreja, um membro na igreja, que no particular, não é assim como o pastor pregou não, tá errado, não sei o quê, e depois abriu na mesma rua do lado, levando uma metade da igreja. É assim ou não é? Muita igreja surgiu assim. Eu falo porque em Japeri, onde eu passei lá, fiquei 3 anos e meio lá. O lugar que eu mais vi isso foi em Japeri. Nem que eu pego todos, mas lá onde eu mais vi. Na mesma rua, 5 igrejas. A mais antiga foi a primeira, a segunda veio da primeira, a terceira veio da segunda, a quarta veio da terceira. Uma do lado da outra. Umas rebeliões que tem ali, meu irmão, não é à toa que... Muito fraco espiritualmente, a maioria de lá, das igrejas. Do povo também. Maioria. Porque tem isso aqui, ó. Permite esses seguidores de Balaão se infiltrar e corromper uma parte do povo. Uma parte. Tem aqueles que vão até chegar aos ouvidos dele, porque não é bem assim, mas ele tem um Espírito Santo, ele é de Deus, ele não aceita, ele fecha o coração. Tem aqueles que são manipulados, tem aqueles que não se deixam ser manipulados pelos outros. Amém, pessoal? Amém, igreja? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Além do problema de Balaão, e grava isso aqui, né? Aliás, eu vou até adiantar, né? Aonde ele fala da comida, dos sacrifícios da idolatria. Na recompensa, ele falou assim, eu vou dar o maná. Então, esses de Balaão aí dentro estão dando um alimento que contamina, que mata. Eu, para quem vencer, vou dar a verdadeira comida, o maná, o verdadeiro alimento espiritual que, na verdade, dá vida. Amém? Então, ele está combatendo. Lá na igreja, a gente dando um alimento maligno. Aí ele falou, mas o que vencer, no 17, né, ele fala, eu vou dar de comer do maná escondido. Esse maná escondido sugere até que está na Arca da Aliança, porque lá tinha esse maná escondido, né? Lá nos céus. Mas, enfim. Então, desse maná escondido, eu vou dar. O outro problema, versículo 15, né?
15. Assim tens também um outro problema. Os que seguem a doutrina dos nicolaítas que eu aborreço. Sabe o que é interessante? Na igreja de Éfeso, Jesus falou assim, ó, eu tenho uma coisa boa. Jesus elogia a igreja de Éfeso, repreende ela pela falta do primeiro amor, e depois elogia de novo, falando assim, olha, mas tem uma coisa muito boa em vocês. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas igual eu também odeio. Então ele elogiou. Esse negócio de trazer o mundo para dentro da igreja, vocês não aceitam, vocês odeiam isso. Ele falou, eu também odeio. Isso eu gostei demais em vocês. Aí agora, Pérgamo não. Pérgamo estava permitindo coisas de fora entrarem dentro da igreja. Ele falou, eu odeio isso. E vocês não estão odiando, vocês estão deixando. Os nicolaítas. Éfeso, não, aqui não. Éfeso falou assim, aqui não. Aqui não entra não, essa igreja aqui tem pastor, isso aqui não entra não. Vocês querem o mundo, então fica no mundo. Dentro da igreja, isso não entra. Aí Jesus falou, gostei disso, porque eu também não aceito. Mas Pérgamo foi deixando algumas coisas entrar, porque é cultural, é do ambiente, é daqui. Foi deixando, ele falou, você está errado isso. Não é para deixar. Não é para deixar nem essas pessoas que estão ensinando a fazer besteira e nem deixar esses costumes mundanos entrar na igreja. Não pode. Eu aborreço, ele repete igual em Éfeso, eu aborreço é odiar. Eu odeio isso. Não é nem que eu não gosto, nem que eu não quero. É que eu tenho ódio dessas coisas. Tiago 4 ainda fala, quem quer ser amigo do mundo, acaba se tornando inimigo de Deus. Forte, né? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? O que você consegue perceber com isso? O diabo, mesmo matando pessoas, batendo de frente, ele não conseguiu com Pérgamo. Como que ele estava conseguindo derrubar a igreja? Infiltrando lá dentro. Percebeu isso? A igreja não foi repreendida por nenhum ataque externo, ela foi elogiada. Não, ainda permaneceu fiel, guardou o meu nome. Mesmo diante da morte de Antipas, vocês permaneceram. O ataque externo, Deus elogiou, permaneceram fiel, guardaram o nome e tudo mais. Mas agora, como que o diabo está conseguindo derrotar? Se infiltrando. Se infiltrando dentro da igreja. Triste isso, né? Mas é o principal que o diabo quer. Bem atual também, né? Vou aproveitar que a irmã falou isso. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Dá uma olhada olha para o seu lado, para frente, atrás. Olha aí. Quem está na frente, quem está atrás. Fala assim, tu não é infiltrado não, né? Tá amarrado, né? Tu não é nenhum infiltrado aí não, né? Tá amarrado, né? Eu sabia, tem uma pastora, não é uma, tem várias. Essa foi a primeira que eu ouvi e gravei com ela. Que até no Brasil também isso é bem famoso. Tem movimentos, vou botar assim, como está gravando, tem religiões que elas, no bairro, separam. Não do mesmo bairro, tipo assim, mora aquele bairro de tal religião, todo mundo conhece ela. Ela se torna membro de uma igreja, ela é de outra religião, mas ela vai virar membro da igreja. Ela se dedica a ser o melhor membro da igreja, para rapidamente virar um obreiro, rapidamente virar alguém do altar, rapidamente virar alguém que vai trabalhar na escolinha, sendo que ela tem o diabo na religião dela, mas ela está infiltrada para corromper dentro da igreja. Sabia disso? Tem um monte. Isso é antigo, isso não é novo não, isso é antigo. Satanistas e de outras religiões. Para se infiltrar dentro da igreja. Para pregar, para cantar, para poder trabalhar na escolinha e corromper criança, jogar maldição na criança. Quem está vendo na escolinha? Aí você imagina essas igrejas que saem botando qualquer um no ministério. É onde é mais fácil para o diabo infiltrar. A de Éfeso, ele elogiou. Vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Ele elogiou isso. Você não sai colocando no ministério. Você primeiro testa, bota para esperar, para ver se realmente é. Isso acontece. Queriam se infiltrar. O diabo quer se infiltrar, irmão. Falei brincando, tá? Aqui dos irmãos que estão aqui, eu conheço todo mundo. Tem ninguém infiltrado aqui, não. Amém? Mas é o que ele falou, é o que acontecia aqui, ó.
Não dá para derrubar externamente, então derruba internamente. Aí 16 ele fala, arrependa-te, pois quando não, se não mudar, arrepender, se isso não mudar, em breve eu virei a ti, e contra esses que estão seguindo a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e estão aí filtrado, contra eles eu levantarei a espada da minha boca. Então o povo que não se corrompeu, ainda assim será salvo, abençoado. Mas esses que estão aí infiltrados ou se deixando corromper, eu vou vir contra eles com espada. Amém, pessoal? Então ele está vendo. Olha que interessante. Está acontecendo na igreja, não era para acontecer. Jesus está vendo, está dando um tempo de chance de arrependimento, mas depois que acabar esse tempo, se não acontecer o arrependimento, ele mesmo vem e arranca. Então por que Deus deixou isso acontecer? Ele permitiu. E que Deus está deixando ainda acontecer? Está no tempo da misericórdia, esperando arrependimento. Mas ele está vendo tudo. Não é porque ele está deixando acontecer que ele não está vendo. Está aqui escrito, ó. Eu estou esperando a gente se arrepender. Mas vai chegar uma hora que vai acabar o tempo da espera. Quando acabar, eu vou vir com espada e arranco eles daí. Quando acabar, eu vou vir fazer pagar pelo que fizeram. Está aqui, acabamos de ler. Amém, pessoal? A gente não pode queixar, mas Deus está no controle de tudo. A gente está vendo Apocalipse, um caos na terra, ele está no controle de tudo ainda. Amém? Só a gente não consegue entender. Tem muita coisa que a nossa mente não entende. Algumas coisas depois você entende, a maioria você não entende nem depois, né? Vamos finalizar. Virei contra ti, contra eles trabalharei com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Então, os de Balaão deu um alimento da idolatria, da prostituição, da contaminação. Mas para os que vencerem e rejeitaram isso, eu tenho um maná para vocês que está escondido. Vou dar para vocês. Dar-lhe-ei também uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui tem muitas interpretações diferentes e boas sobre a pedra branca, até eu anotei aqui. Isso aqui é da época também, é cultural aí já de Israel, né? Sobre a pedra branca. Deixa eu ver aqui que eu vou te mostrar. Que quer dizer perdão, absolvição, né? E tudo mais. E esse novo nome da intimidade, né? Significa sobre essa intimidade. Tá aqui, ó, pedra branca, né? Nos tribunais romanos, a pedra preta era usada para condenação, a pedra branca para absolvição. Cristo declara inocente aquele que vencer. Usado como ingresso também para banquetes, competições, eventos e por aí vai, pedra branca, né? Era como convite para banquetes, competições, eventos, por aí vai. É esse banquete eterno, né? E também como símbolo de honra e de aceitação. Então qualquer uma dessas daqui se encaixa direitinho para a igreja aqui, o que vencer receber essa pedra branca, né? Esse novo nome é uma nova identidade, intimidade com Cristo, essa recompensa que vai receber. Amém, pessoal? Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu? Quem entendeu a palavra de hoje? Entendeu a palavra de hoje? Essa foi a terceira igreja. A primeira, Éfeso. Segunda, Esmirna. A terceira é a de Pérgamo. Das três, todas muito boas, mas a mais fraquinha e problemática mesmo foi Pérgamo, por permitir coisas erradas dentro da igreja. Éfeso ainda que esfriou o amor, estava esfriando o amor, ainda era muito boa igreja, e Esmirna nem repreensão essa igreja teve. Então você vê que nenhuma era perfeita, cada uma tinha os seus problemas, mas eram no geral boas igrejas, né? Até as que têm muita repreensão, no geral eram boas igrejas. Amém, pessoal? Guarda essa palavra no seu coração. Vamos fazer uma oração a Deus? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um estudo muito bom. A próxima é uma igreja que eu oro muito. Orava até mais antigamente, usando um texto dela, a igreja de Tiatira.
Eu sempre orava para que as últimas obras fossem maiores que as primeiras. Essa igreja tinha esse benefício. A gente fala dela semana que vem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração a Deus, então, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Quem está acompanhando a transmissão, se também quiser, puder e quiser fazer uma oração neste momento, se a palavra falou ao seu coração, agora é a hora de se preparar, de orar, de clamar diante do Senhor. Se for necessário algum tipo de arrependimento, de mudança de mentalidade, comportamento, como ele fala para as igrejas, é hora de colocar em oração e logo depois em prática esse arrependimento, essa mudança. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de quarta-feira. Recebemos mais uma palavra, mais um estudo maravilhoso da parte do Senhor sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja forte, uma igreja fiel, uma igreja que mesmo com a morte de irmãos, ainda assim reteve o nome de Jesus, permaneceu fiel ao Senhor, não se deixou abater, ainda que foi construída sobre o trono de Satanás, sobre onde o diabo habitava, permaneceu forte, porém com algumas falhas muito graves que poderia corromper toda a igreja e ela acabar fechando, falindo, quebrando, por causa de problema interno e não por causa de problemas externos. Muitos de nós passamos por certos problemas na vida semelhantes, que aquilo que está fora tem batido na gente, é luta, é problemas, são estresse, dores de cabeça, mas essas coisas na verdade não têm poder para nos abater, a não ser que entrem em nós e gerem desânimo, tristeza, pensamentos errados, emoções erradas e vontade de abandonar. Aquilo que estava fora não teve poder de derrubar Pérgamo, mas aquilo que estava dentro estava afetando. É a mesma coisa com cada um de nós. Certos problemas que estão fora, eles não têm poder para realmente nos abater. Mas se conseguir entrar em você e gerar medo, tristeza, incredulidade, desânimo, e aí dentro te corromper, é aí que você pode acabar desfalecendo, não somente por causa de fora, mas porque conseguiu entrar. É por isso que a palavra declara sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com os teus pensamentos. Não deixa a tua mente, tuas emoções correrem soltas, administra elas, toma o controle delas, porque a emoção solta, quando algo bom acontece, ela se alegra, quando algo ruim acontece, ela é extremamente oprimida na hora. Então toma o controle, repreende aquilo que é um mau pensamento, aquilo que é uma emoção maligna, aquilo que está te induzindo a parar de orar, a parar de ir para a igreja, a parar de ler Bíblia, a desanimar. Repreenda isso, não deixe isso ficar rolando dentro de você, na sua cabeça, à noite, de manhã, no momento de mente vazia. Assume esse controle. Jesus falou isso para a igreja, porque senão ela poderia acabar perdendo a batalha. Senão você pode acabar perdendo a sua batalha, a sua guerra, se permitir com que isto venha a acontecer. Meu Deus, nos ajuda a guardar o nosso coração, a guardar a nossa mente, a guardar as nossas emoções, sentimentos, independente das fases boas ou ruins que estejamos passando e que são momentâneas, é fase, tem um tempo para começar, mas também tem um tempo para acabar. Em breve acaba, em breve termina e volta o tempo da paz e volta o tempo da bonança. Nos ajude a reter o teu nome, nos ajude a ser fiel mesmo com a morte de Antipas, nos ajude a permanecer mesmo com portas fechando, mesmo com mais notícias chegando, mesmo que a resposta de oração ainda não chegou, nos ajuda a permanecer firmes, constantes, abundantes e inabaláveis no Senhor e na Tua palavra, porque o Senhor age em todas as coisas com o propósito de beneficiar
todos aqueles que te amam. No final, é bênção para você, meu irmão. No final, resulta em bênção para você, minha irmã. Confia de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigado por essa oração por nós. Agora queremos orar pela nossa casa. Agora queremos colocar em oração a casa aonde cada um mora. Colocar em oração diante de Ti a vida de filhos, de netos, do pai, da mãe, do avô, da avó, um padrasto, uma madrastra, um colega de trabalho, alguém que o Senhor colocou em nosso caminho, desabafou com a gente para estar orando, para estar intercedendo por aquela pessoa, para colocá-la diante de Ti agora. Meu Deus, nós cremos no poder da oração, porque cremos no poder do Deus cujos ouvidos estão abertos para atender o clamor do seu povo. A palavra do Senhor declara: clama a mim, que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, da qual tu ainda não sabe. Senhor, a tua igreja clama a Ti pela família. Clamamos ao Senhor para que haja uma resposta favorável, uma resposta de cura sobre aqueles que estão doentes do corpo ou da alma, uma resposta de libertação para quem está cativo, aprisionado em alguma área da sua vida, uma resposta, meu Deus, de salvação, de restauração de relacionamentos entre casais, entre irmãos, entre família. Clamamos para que haja essa manifestação do poder de Deus, que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, a respeito de todos aqueles da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e manifesta, Senhor, o teu poder para curar, manifesta o teu poder para tirar toda a semente da mentira, a semente do engano, a semente do pecado. Meu Deus, manifesta o poder para fazer cair por terra todo tipo de laço, de embaraço, de armadilha diabólica contra casamentos, contra a família, contra negócios, contra a vida financeira, contra a vida emocional. Vem com o teu poder, meu Deus, como um fogo consumidor, e venha consumindo e queimando tudo que é obra das trevas. Venha consumindo e queimando tudo que é seta, é dardo inflamado, é ferramenta forjada, porque está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer com toda a obra do diabo. Também está escrito: em meu nome expulsarão demônios, pisarão na cabeça de serpentes, de escorpiões, destruirão com toda a obra do inimigo, quebrarão toda a força maligna, e absolutamente nada vos causará algum dano. Em nome de Jesus, vem poder de Deus agora, vem do alto da cabeça até a planta dos pés, vem, meu Deus, sobre cada casa, cada família, vem agora na escola, na faculdade, no local de trabalho, naquela área, aquela varanda, aquele quintal, vai sondando, vai esquadrinhando, vai manifestando o teu poder agora, e em nome de Jesus, aonde houver espíritos de enfermidade, aonde houver demônios que estão por trás deste mal, que estão por trás deste problema, que estão por trás, é a fonte dessa obra maligna, seja repreendido todo mal e a sua causa, seja repreendido todo espírito de doença, de enfermidade, todo demônio do acidente, do roubo, do assalto, da bala perdida, faz as coisas quebrar dentro de casa, faz as coisas estragarem dentro de casa. Em nome de Jesus, está amarrado, devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, de pobreza, de fracasso, de desemprego, de amarração. O mal que se levantou contra a vida financeira está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem: sai, larga as vendas, larga os negócios, larga o emprego, larga o trabalho, sai dos caminhos agora em nome de Jesus. Vai embora desemprego, vai embora falência, vai embora pobreza,
Vai embora a miséria, vai embora a escassez. Eu estou exigindo no nome de Jesus Cristo. Comece a bater em retirada. É uma ordem em nome de Jesus. Vai embora demônios que há trazendo contenda, confusão, rebeldia, desobediência. Sai do coração dos filhos. Sai do coração do marido. Sai do coração da esposa. Sai do coração do pai, da mãe. Vai embora a rebelião. Vai embora a desobediência. Vai embora intriga, discórdia, confusão, divisão familiar. Eu repreendo em nome de Jesus e digo: sai da casa, sai dos relacionamentos, sai dos negócios, sai do trabalho agora, sai dos caminhos agora. Em nome de Jesus, vai embora. Sai todo vício, todo pecado, toda iniquidade, toda obra maligna, toda obra de maldição. Em nome de Jesus, está repreendido, está amarrado, e por 7 caminhos diferentes, Satanás, seus demônios e toda a sua obra. Agora, em nome de Jesus, sai! Vai embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Está determinado no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Continua conectado com o Senhor em espírito de oração. Quero declarar promessas, fatos já consumados. Quero declarar a palavra sobre a sua vida. Porque até os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Está escrito: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e também a tua casa. Haja salvação sobre você, sobre a sua casa, toda a sua família e todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha derramar a sua misericórdia e a sua graça, para livrar do mal e para conceder as ricas bênçãos do Senhor sobre sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que haja paz e prosperidade sobre você, sobre sua casa, sobre toda a obra das suas mãos, sobre toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Declaro que haja cura, restauração de saúde, que haja a proteção do Senhor e o livramento do Senhor sobre você e todos os seus, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tome a frente, desembarace caminhos, endireite veredas, abra portas, te revele tesouros escondidos, riquezas encobertas, aponte a decisão a tomar, aponte a direção a ser seguida, restaure a sua sorte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada em cada uma das áreas da sua vida. Está ligado na terra, também está ligado nos céus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pessoal de casa, toma posse da bênção também, em nome de Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Me dá 5 minutos e eu já vou te dar a bênção final e também encerrar a transmissão. Passem para mim, por favor, os obreiros, o envelope do dízimo, o envelope da oferta. Pega do aluguel também, pega nem oferta comum não, pega só aluguel, oferta do aluguel e dízimo, Eu até esqueci de passar, começamos um novo mês, vamos passar agora do aluguel. Pode pegar bastante, que vai pegar bastante gente agora. Pastor, eu quero meu envelope de dízimo e ou do aluguel, eu quero ajudar essa obra fazendo uma oferta do aluguel. Você pega esse envelope, eu esqueci de passar ele domingo, né? Já começamos um novo mês. Hoje é dia 3, né? 3 de dezembro já. Encerrando o ano. Mas tem muita coisa boa para acontecer ainda.
Glória a Deus. Pastor, eu quero fazer um voto de aluguel para trazer sexta-feira agora, trazer quarta-feira que vem, trazer domingo, primeiro domingo do mês, das primícias. Faz o seu voto de aluguel, a obra ela necessita dessa ajuda, porque assim Deus quis que fosse, né? E é uma oportunidade também da gente ser abençoado. É abençoando, diz a palavra, que nós somos abençoados. É dando que se recebe, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quem dá, deu, quem recebe, recebe multiplicado. Amém? Em nome de Jesus. Mais alguém? Faltou eu pegar, pastor. Mais alguém? Pode guardar então. Guarda os envelopes. Guarda. A maquininha de cartão. Alguém quer a maquininha? Eu até esqueci. Tem alguém querendo a maquininha de cartão para fazer o dízimo ou uma oferta? Agora não, né? Então pode guardar a maquininha também. Segura o seu dízimo, segura a sua oferta, segura o seu voto. Trouxe algo para semear, segura nas suas mãos. Poderoso Deus, eu faço ao Senhor uma breve oração para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e haja retornos multiplicados no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode passar. Coloca aí dentro quem trouxe. Pessoal de casa, Wanda, né? Wanda da Rocha, Rosilene Cunha, Keila Fabrícia, Cristiane Pereira e ele Moreira e Eliette Gonçalves. Deus abençoe a vida de vocês, que a palavra tenha fortalecido, tenha sido já uma sombra desse maná espiritual, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar para que a mensagem seja distribuída para mais pessoas também. Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E glória a Deus. Recados importantes. Amanhã, quinta-feira,